Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho falando. Deus te abençoe em nome de Jesus, graça e paz. Vamos para mais uma leitura da Palavra de Deus, dando continuidade ao projeto de leitura integral da Bíblia Sagrada. Estamos no livro de Josué e hoje começamos a partir do capítulo 10. Tem um título e diz assim: Gibeão sitiada por 5 reis. Corra, busque a sua Bíblia e abra comigo. Josué capítulo 10, verso 1. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Título: Josué socorre a Gibeão. Verso 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: Não retire as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos a espadas pelos filhos de Israel. Título: O sol e a lua são detidos. Verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Título: Josué prende os 5 reis e mata-os. Verso 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá, e anunciaram a Josué: Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas suas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrados nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laques e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou
todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: Chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras, que ainda lá se encontram até o dia de hoje. Título: Josué vence mais 7 reis. Verso 28. No mesmo dia tomou Josué a Maquedá e a feriu à espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que estavam nela, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel que com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. E o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu à espada, a ela e a todos que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laques, situou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laques nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu à espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Oão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laques. Porém Josué o feriu a ele e ao seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram à espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo que fizeram a Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram à espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo que fizeram a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu à espada. Todos os que nelas estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebrom, a Líbina e a seu rei. Também fez a Debir e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Feriu-os Josué desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Título: Outras vitórias de Josué. Josué capítulo 11, verso 1. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Acsaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus, nas montanhas, e aos heveus, ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele
veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram, e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor, dantes, era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam, feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis, e também a eles, e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Perdão. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos dessas cidades e ao gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Alac, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra. As tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma. Antes, fossem de todos destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa, de Hebron, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdob alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Título: Os reis vencidos por Moisés. Josué capítulo 12, verso 1. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon, e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, debaixo de Asdote-Pisga, como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns, e que habitava em Astarote e em Edrei. E dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até o limite dos Gesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Título: Os reis vencidos por Josué. Verso 7. São estes os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Alac, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies
na Arabá, nas descidas das águas no deserto e no Negueb, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o de Ai, que está no lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O de Lax, outro. O rei de Eglon, outro. O de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O de Arad, outro. O rei de Libna, outro. O de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O de Éfer, outro. O rei de Afeca, outro. O de Lassaron, outro. O rei de Madom, outro. O de Azor, outro. O rei de Sinron, Meron, outro. O de Aksaf, outro. O rei de Taanak, outro. O de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O de Joquneão, outro. Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafate Dor, outro. O de Goim, em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. Ao todo, 31 reis. Bem, meus irmãos, paramos por aqui a nossa leitura de hoje. Lemos Josué capítulos 10, 11 e 12. E no próximo vídeo continuamos a partir de Josué capítulo 13. Mais uma vez, se inscreva no canal para acompanhar os nossos vídeos, não só os vídeos da leitura integral da Palavra de Deus, mas toda a reflexão que eu faço sobre livros e também as nossas devocionais, as nossas meditações sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. Também deixe o seu like, deixe comentários e compartilhe nas redes sociais. Um grande abraço, Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.